Fala galera, aqui é a professora Jéssica de Química para mais uma aula e o assunto de hoje é densidade. Bora lá? Vamos lá galera, primeira coisa, definição de densidade. É um pouco complexo definir densidade, mas densidade é a relação entre a massa pelo volume. E a própria fórmula é isso. E olha para você ver a fórmula de densidade. Densidade igual a massa pelo volume. Então é a relação entre a massa e o volume. Gente, densidade, oficialmente ela é medida aí em quilogramas por metros cúbicos, mas você pode achar a densidade em gramas por centímetros cúbicos, gramas por litro, gramas por ml. Você pode achar a densidade em um monte de unidades de medida, mas oficialmente é quilograma ali por metro cúbico. E aí, gente, o que acontece? Eu falei pra vocês que densidade é a relação entre massa e volume. Se eu fazer uma pergunta pra você, o que pesa mais, o que é mais pesado? 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Vou deixar você pensar, 1, 2, 3, acabou o tempo. Gente, o que acontece? Quando eu falo isso sempre quando eu vou dar aula, falo, gente, o que pesa mais? O que é mais pesado? O que tem mais massa? 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Geralmente, sabe o que as pessoas me falam? Ah, professor, 1 kg de algodão é mais leve, né? Mas não, eu tô falando da mesma quantidade de massa, eu tô falando de 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão. E aí as pessoas tendem a achar que o quê? Que 1 kg de algodão é mais leve do que 1 kg de chumbo? Pode parecer assim, meio óbvio, Jéssica, mas as pessoas erram isso. Então 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo, a massa é a mesma. Só que o que muda aqui? O volume que eles ocupam é diferente. 1 kg de algodão é um monte de algodão e 1 kg de chumbo pequenininho. Então a diferença vai estar aqui no volume que eles ocupam aqui. A massa vai ser a mesma. Então por isso que densidade é a relação entre a massa e o volume ocupado. E aí, gente, uma questão engraçada. 1 kg de chumbo, ele vai ocupar aí um menor volume. E se ele vai ocupar um menor volume, a gente fala que o chumbo ele é mais denso. Por quê? Porque ele ocupa menor volume. Então, gente, a densidade e o volume, eles são aqui inversamente proporcionais. Então, gente, quanto mais denso um material for, menos volume ele vai ocupar. Então, eles são aqui inversamente proporcionais. E uma outra questão, gente, bacana da gente entender, eu não sei se vocês já viram aqueles programas que as pessoas ali colocam ali alguma coisa na água e aí para ficar fundo ou boia, tem a ver com densidade. Então olha aqui para vocês verem, gente, levem isso para vocês aí. O menos denso sempre flutua. Quem é menos denso flutua e o mais denso vai para o fundo. Então, olha aqui para vocês verem. Imagine 3 tipos de substâncias diferentes aqui. Imagina um que tem a densidade 13 gramas por centímetros cúbicos, outro que tem a densidade 9 gramas por centímetros cúbicos e outro que tem a 7. Gente, quem tiver menor densidade vai ficar em cima. Quem tiver densidade intermediária vai ficar no meio e quem tiver maior densidade vai para o fundo do recipiente. Então, naquela questão do afunda ou boia, quem que vai afundar? Quem tiver mais densidade do que a água. Quem vai boiar? Quem tiver menos densidade que a água. Vamos lá então, galera, da hora de praticar então isso, cálculo de densidade. Trouxe aqui um exemplo aqui. Imagina lá que uma solução foi preparada usando 40 gramas, o que é 40 gramas? Massa. Dissoluto e 300 ml, o que é 300 ml? Volume. De água, calcule a densidade, só que ele quer que calcule a densidade em várias unidades de medida aí. Grama por ml, grama por centímetros cúbicos, grama por litro, grama por decímetros cúbicos. Aí que tá a coisa, galera. Densidade tem muito disso. Você tem que dominar bem a questão de unidade de medida, de conversão de uma unidade para outra. Mas vamos primeiro aqui começar aqui por grama por ml. Então, se minha massa já está em gramas e meu volume já está em ml, basta eu fazer o cálculo. Então, vai ficar densidade igual a massa sobre volume, né? Densidade igual massa 40 gramas. Então, eu vou colocar em cima. E o volume é 300. Então, fazendo uma divisão aqui, eu posso cortar esse zero e esse. 4 dividido por 30 vai dar 0,13. Qual que é a unidade de medida? Grama por ml.
Ok, o primeiro cálculo eu já fiz. Segundo cálculo, gente, segundo cálculo, ele quer a questão, ele quer o valor aqui em gramas por centímetros cúbicos. O que você tem que saber aqui? Você precisa saber transformar. Gente, 1 ml, então 1 ml é o mesmo que 1 centímetro cúbico. Então eu preciso calcular isso aqui de novo? Não, por quê? Porque então 0,13 gramas por ml é o mesmo que 0,13 gramas por centímetros cúbicos. Por quê? Porque 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Então eu sabendo disso, olha o tanto de trabalho aí que economizou para mim. Vamos para a terceira conta aqui então, que é agora em gramas por litro. Então vamos calcular isso, né? Densidade igual a massa, que é 40, só que o volume está em ml. Como que eu faço para transferir isso, gente? 1 litro, vou colocar aqui, ó, 1 litro é igual a 1000 ml. Se 1 litro é 1000 ml, 300 ml aqui, ó, vai ser igual ao quê? 0,3 litros. Se você quiser fazer a conta aí, vai dar isso. Então, já sei meu volume lá em litros. Então, vai ficar 40 dividido por 0,3. 40 dividido por 0,3 dá 133 gramas por litro. Então, já fiz aqui minha terceira conta de densidade aqui em unidade diferente. A quarta conta de densidade, ele quer em gramas por decímetros cúbicos. Como que eu vou fazer isso? Gente, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, eu preciso fazer a conta de novo? Não, eu já descobri aqui, ó. Então, é só trocar a unidade. Então, vai ser 133 gramas por decímetros cúbicos. Então, gente, a grande dificuldade da densidade é basicamente duas. Interpretar o que a questão quer e, segundo, unidade de medida. Tem muito disso, você tem que dominar muito essas transformações de unidade, de decímetro cúbico para litro, litro para ml. Então você precisa dominar essas transições, essas conversão de unidade aí. É muito importante aqui em densidade. Então, galera, agora eu trouxe algumas questões mais bem elaboradas pra gente responder, questão de vestibular aí, pra gente responder então sobre densidade. Bora lá. Então vamos lá, galera, lê essa questão aqui. É uma questão da Unicamp, né? Unicamp é uma faculdade bem renomada aqui no Brasil, mas vamos lá. 3 frascos de vidro transparente, fechados, de formas e dimensões iguais. Contém cada um a mesma massa de líquidos diferentes. Então são 3 frascos com ali líquidos diferentes. Um contém água, o outro contém clorofórmio e o terceiro é etanol. Os líquidos são incolores e não preenchem totalmente os frascos, os quais não têm nenhuma indicação. Sem abrir os frascos, como você faria para identificar as substâncias? Então a questão aí deu a densidade de cada líquido e ela quer saber, é o seguinte, sem abrir o frasco, como que eu vou saber qual que é o recipiente que tem água, qual que é o recipiente que tem clorofórmio e qual que é o recipiente aí que tem etanol? Então vamos lá entender essa questão aqui agora, galera. A questão fala então que são 3 frascos, não se sabe em qual frasco tem água, em qual tem etanol, em qual tem clorofórmio. Sabe que tem, né? E aí, os 3 frascos têm mesma massa, só que os volumes são diferentes aí. E a questão quer saber em que frasco tem cada um deles aí. E deu a densidade. Então, a densidade da água 1, densidade do clorofórmio 1,4 e densidade do etanol aqui 0,8. Gente, para resolver essa questão, a gente tem que ter em mente que densidade e volume são inversamente proporcionais. Então, quanto mais denso um material for, menos volume ele vai ocupar. Então, quem é mais denso aqui? Quem é mais denso é o clorofórmio. Então, o mais denso vai ocupar um volume menor. Quem ocupa menor volume aqui, então? Quem ocupa menor volume aqui vai ser o frasco B. Então, eu falo que o clorofórmio é esse aqui, ó. Clorofórmio. Então, eu sei que o frasco B é o do clorofórmio. Por quê? Porque estou ocupando menor volume. Ok. Quem que é o segundo aí que tem densidade maior aqui? A água. Então, a água vai ser aqui o mediano, que tiver volume mediano. Então, esse aqui vai ser a água. E por último aqui, quem ocupar o maior volume é o que tem menor densidade. Então, vai ser o etanol. Então, galera, peraí.
Então, galera, a ideia aqui é vocês entenderem que é o seguinte: quanto mais denso, menos volume ocupa. Então, quem é o mais denso aqui? É o cloroforme. Então, se ele é o mais denso, ele vai estar ocupando o menor volume, então, que é o do frasco B aqui. E aí, quem que é o segundo mais denso aqui? O segundo mais denso é a água, então vai estar ocupando o segundo frasco lá, que tiver água mediana, que tiver líquido mediano. E quem tiver com maior volume aqui vai ser o menos denso. Então, uma questão que é difícil, mas se você souber essa relação aqui, a questão se torna fácil. E é uma questão, gente, essa questão aqui é uma questão aberta da prova da Unicamp. Então, provavelmente é uma questão de segunda fase da Unicamp, porque a Unicamp aí tem duas fases. Então, uma questão extremamente difícil, mas extremamente fácil. Vamos lá, galera, para uma segunda questão, vou resolver com vocês uma segunda questão, uma questão do Enem de 2001. Só tive que modificar algumas coisinhas, mas é do Enem de 2001. Bora lá ler ela. Olha para vocês verem essa questão, gente. Pelas normas vigentes, o litro de álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 95,1% de álcool puro e 4,9% de água em volume. As densidades desses componentes são dadas na tabela. Então, a questão deu aqui a tabela aqui com a densidade da água, que é 1.000 gramas por litro, e do álcool, 800 gramas por litro. Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em cada posto, mediu a densidade de cada um, obtendo. Então, um fiscal foi lá, um técnico, né, e colheu uma amostra aí de álcool de cada posto, de 5 postos diferentes, e tá aí a densidade aí de cada posto aí. A partir desses dados, o técnico pôde concluir que estavam com combustível adequado somente os postos. E vamos lá responder ela então, vamos entender ela. Então, galera, vamos lá entender então essa questão aqui. Então, um técnico foi lá, existe uma quantidade máxima de água que pode ter no álcool, né? Então tem que ser 95,1% de álcool e 4,9% de água. E um técnico foi lá em 5 postos para ver ali o que não estava dentro dos padrões. E ele usou a densidade como medida, gente. Então o que acontece, gente? Vamos lá calcular isso aqui então. Então a gente sabe que 1.000 gramas por litro é a densidade total da água. Então é 100%. Mas eu preciso de 100% disso? Não, eu preciso de 4,9%. Ok, vamos fazer uma regra de 3 aqui, então vai ficar 100x, né? 100 vezes x, que é igual a 1.000 vezes 4,9. Então, vai ficar, então, 1.000 vezes 4,9 vai dar 4.900, dividido, passo 100 para cá, dividindo, então, 4.900 dividido por 100, corta um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, vai ficar 49 dividido por 1, que equivale, então, 49 gramas por litro. Então, se eu tiver 100% aqui, né, a densidade 100% da água é 1.000 gramas por litro, mas como eu queria só 4,9, então eu descobri que então dá 49 gramas por litro. Agora vamos fazer o mesmo cálculo aqui para o álcool. Gente, o que acontece? 800 gramas por litro é 100% da densidade do álcool aqui. Então 800 gramas por litro é 100%. Aí eu preciso de 100%? Não, preciso de 95,1%. Multiplico cruzado aqui, ó, vai ficar então 100x, que é igual a 800 vezes 95,1. Então, x vai ficar, multiplicando isso aqui, então vai dar o quê? 76.080. O 100 que está aqui, passo dividindo, né? Então, vai ficar, dividindo isso aqui, 76.080 por 100, vai dar isso aqui, 760,8 gramas por litro. Então, tá aqui, ó, minha densidade do álcool para essa porcentagem e minha densidade da água para essa porcentagem. Acabou aí? Não, vamos fazer a densidade absoluta disso aqui. Então, vamos somar as duas. Então, vai ficar 49 mais 760, eu vou fazer aqui então, 49 mais 760, vai dar aí 809,8 gramas por litro, se eu somar as duas densidades. Então, a da água e a do álcool. Então, o que acontece? Qual posto é que vai estar aí dentro das regras, então? Os que tiverem abaixo desse valor aqui. E qual que é o posto da minha questão que está abaixo aqui desse valor?
só o posto 4 e o posto 5. Então, letra E. Então, gente, é uma questão assim, Jéssica, é fácil, é difícil, é uma questão que exige muita interpretação. Muita interpretação, então. Essas questões sobre adulteração do álcool caem muito aí nas provas de vestibular e Enem, quando o assunto é densidade. Então, fica bastante atento aqui a essa questão de adulteração do álcool. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e muito mais tenham entendido esse vídeo. E se não entendeu ainda, assiste novamente até que você entenda. É isso aí, até a próxima!